Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu filho. Tenho que entender seu filho. Se eu quiser adorar a Deus, se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir do Espírito. Tenho que ouvir do Espírito e obedecer. E obedecer. E obedecer. Obedecer. Tenho que aprender a ouvir. Tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo que eu não quero, mesmo sendo que eu não quero, e ainda assim abrir meus lábios, e ainda assim abrir meus lábios para adorar, para adorar, para adorar, para adorar, para adorar. Tenho que aprender a ouvir. Tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo que eu não quero, e ainda assim abrir meus lábios para adorar, para adorar, para adorar, para adorar, para adorar, para adorar, para adorar. Se eu quiser adorar a Deus. Primeiro eu quero te mostrar que Jesus tem um convite para você. Mateus capítulo 11, versículo 28 diz o seguinte: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então esse primeiro convite de Jesus é para nos dar alívio. Então Jesus tem um chamado para você que está me assistindo nesse exato momento. Jesus quer te dar alívio. Jesus te chama. No livro de Apocalipse, capítulo 22, a Bíblia vai encerrar toda a sua narrativa com um chamado. Vem. A igreja e o Espírito Santo diz, vem. E aquele que ouvir, diga também, venha e beba de graça da água da vida. Então Deus tem um convite para você que está me assistindo. Vinde a mim. Se você está cansado, se você está oprimido, se você está sobrecarregado, Jesus tem um convite a te fazer agora. Vinde a mim. E você fala, David diz que vinde a mim e eu lhe darei descanso. Vinde a mim e eu vos livrarei da opressão que te sobrecarrega. Só que a música que você cantou diz que se eu quiser adorar a Deus, se eu quiser adorar ao Senhor Todo-Poderoso, eu preciso em primeiro lugar entender seu Filho, depois ouvir do Espírito Santo e adorar. E depois diz que eu tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo o que eu não quero. Tem um ditado popular na igreja, porque isso não tem na Escritura. Tem um ditado popular na igreja que diz assim, Jesus disse, vinde a mim, mas ele nunca disse, fique como estás. O primeiro passo para quem quer andar com Jesus é você entender que você é pecador. Sem você compreender quem é você diante de Deus, nada na Escritura vai fazer sentido. Então o convite de Cristo, não é só para nos aliviar das nossas dores, como muita gente pensa, eu vou para a igreja porque eu quero ouvir palavras bonitas. Nem sempre. Olha que convite de Jesus ainda, Mateus ainda, você vê que eu não vou nem mudar de evangelista.
Mateus capítulo 16, por gentileza, deixe sua Bíblia aberta. Isso é um estudo da palavra de Deus, uma meditação, né? A fé vem por ouvir, ouvir a palavra. Então você tem que ter amizade com a Escritura. Mateus capítulo 16, versículo 24 diz o seguinte: Então Jesus, que Jesus é esse, irmãos? O mesmo do capítulo 11, que diz que ia dar alívio, que diz que é para vir um oprimido, que ele vai arrancar a opressão. É esse mesmo Jesus, não é outro não, olha. Disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, perderá, e quem perder sua vida por amor de mim, a encontrará. Oh, esse chamado de Jesus aqui agora já ficou difícil, né? Ficou diferente. Se alguém quiser, veja que você que está me escutando do outro lado, você não é obrigada a seguir Jesus. Você não é obrigada a estar na igreja. Mas se você quiser servir Jesus, você vai ter que entrar no prumo de Jeová e se alinhar ao que a Escritura diz. Se você quiser, olha aqui, se quiser, se alguém quiser seguir Jesus, vai ter que negar a si mesmo. Olha Jesus trazendo o prumo. Olha Jesus trazendo a régua para alinhar a sua vida. E aí tem gente que diz assim: eu estou na igreja, mas não aceito repreensão. Eu não aceito ser corrigido. Está lá fazendo o que então? A gente tem um espírito de rebeldia. A gente chega na igreja e diz: não, eu vim servir a Deus. Ô Senhor, muda tudo em mim que o Senhor quer. Aí Deus, na palavra, começa a dizer: negue a você mesmo. Perdoe aquela pessoa que te machucou. Chegue para aquela pessoa que lhe machucou, perdoe. Aí a Escritura começa a dizer para aquela pessoa que está bebendo, né, o bêbado, e diz: abandone a bebida, que os bêbados não herdarão o reino do céu. Aí a Escritura começa a apertar para as pessoas que estão vivendo em adultério, né, traindo a esposa, o esposo. E a Escritura diz: olha, os adúlteros não herdarão o reino do céu, abandone o adultério. E Deus começa a corrigir, a pessoa começa a se inflamar, porque ela quer andar com Jesus, mas não quer abandonar nada do que ela tem, que ofende a esse Jesus que ela quer andar. Por isso a música: tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo que eu não quero, porque vai ter momentos como esse aqui de Jesus. Se alguém quiser me seguir, negue a você mesmo. Tome sua cruz. O que é cruz, irmão? É um instrumento de tortura. Sabe qual é o convite de Cristo aqui? Para você pegar seu ego e pregar ele, ó, numa cruz. O convite é esse aqui. É você pegar seu orgulho, sua falta de perdão e, ó, pregar na cruz. É estaca de tortura. O convite de Cristo aqui, ó: venha sofrer comigo. Você é pecador, você é imperfeito. Você vai vir para minha presença e eu vou alinhar você. Mas tem gente que vai para a presença de Deus e não quer correção. Hebreus capítulo 12, vamos ler o versículo 6 em diante, que diz assim, ó: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Você quer ser filho de Deus e não quer correção? Se o Senhor está lhe corrigindo, ó, dê glória a Deus, porque Ele está lhe corrigindo, você é filho. Quem não é filho de Deus, as coisas entram por um ouvido e saem pelo outro, Ele não corrige. Se Ele está lhe corrigindo é porque você é filho, Ele quer lhe tomar como filho dele. Tem que corrigir sim. Não adianta brigar, não adianta espernear, o Senhor vai lhe corrigir sim. E se o Senhor você sair da sua igreja e for para outra, lá o Senhor vai lhe corrigir. E se o Senhor você sair de outra igreja e ficar em casa, toda vez que você abrir a Escritura para ler, o Senhor vai lhe corrigir. Quando você botar um louvor, o Senhor vai lhe corrigir. Quando você botar numa pregação no YouTube, o Senhor vai lhe corrigir. Sabe por quê? Ele tem você como filho e filha dele. Então Ele vai lhe corrigir se você for dele. Prossegue, versículo 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual
todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filho. O que é que está dizendo aqui a Escritura? Que Deus corrige, Deus alinha, Jeová bota no prumo as pessoas que são dele. Vamos ler aqui o versículo 11, olha o que diz aqui, ó. E na verdade toda correção no presente não parece ser de gozo, ou seja, ninguém fica feliz quando está sendo corrigido. Ninguém gosta, irmãos. Ninguém gosta. Por isso que o Senhor está aqui me colocando de frente para você, para dizer para você que Ele te entende. Ele sabe que dói. Mas Ele está lhe dizendo aqui, ó, que te ama. E é por isso que Ele está corrigindo. E é melhor você se submeter. Se não se submeter, quanto mais você se sacudir, mais o Senhor vai lhe apertar. Se você é dele, se você não é dele, você vai agir com rebeldia e vai parar onde é o seu destino, que é o mundo. A Escritura diz que lugar de rebelde é no lago de fogo. Não há salvação para quem se rebela contra Deus. Como que eu me rebelo contra Deus? Quando o Senhor tenta me corrigir e eu não quero dar ouvido. Quando o Senhor vem para me corrigir e eu repudio aquilo ali. Quando o Senhor usa um irmão da igreja para corrigir, principalmente um pastor. Afinal de contas, o pastor foi colocado na igreja para corrigir a todos nós. Hebreus capítulo 3, versículo 7 em diante, diz assim, olha só. Portanto, como diz o Espírito Santo, quem é que está dizendo aqui, irmão? Irmão D? Está escrito aí na sua Bíblia? Aqui eu estou usando a tradução NVI, Nova Versão Internacional, tá bom? Estou no Bíblia Online, mas está escrito aí na sua Bíblia, é isso? Ó, como diz o Espírito Santo, não é eu. Não é o rapaz que escreveu o texto, que foi inspirado por Deus para escrever. É o Espírito Santo, é Deus. Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Versículo 9. Onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Olha o que Deus está dizendo. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até hoje. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos coração. O que é que isso está falando aqui? Depois você pode ler o capítulo 3 todo, porque eu não tenho mais muito tempo. O que é que diz o texto? Se o Espírito Santo estiver falando, não endureça o seu coração. Porque senão você vai ficar rodando e rodando e rodando no deserto e você não vai sair dele. Leia o texto todo que você vai ver se não é disso que o Espírito Santo está falando. Deus fala aqui em Hebreus capítulo 3 que o povo rodou 40 anos no deserto porque tinha o coração duro, não queria ouvir Deus. Você vai ficar rodando e rodando e rodando enquanto quiser bater de frente com o Senhor. E cuidado, porque Deus é mais poderoso do que você. Você está querendo comprar uma briga com alguém que você não tem condição de vencer. Ah, mas Deus disse que eu vou ser pastor um dia, mas você não é ainda. Respeite quem o Senhor colocou e que já ungiu e que já separou para ser. Ah, mas o Senhor disse que um dia eu vou ser líder de jovem, mas você não é ainda. Respeite a autoridade do Senhor na vida das outras pessoas que já são. Mas a promessa do Senhor na minha vida, Deus também não me usa. Irmão, abra a sua Bíblia em 1 Samuel 15, a gente vai ler o versículo 23. 1 Samuel 15, 23. Olha quando a gente troca as bolas, né? Miriam ficou leprosa porque ela era profetisa. A Escritura diz que ela era profetisa, o texto está na tela.
ela e Arão, os dois eram profetas do Senhor, mas quem Deus colocou como líder era o gago que não sabia falar, Moisés. Que a escritura diz que Moisés não sabia falar, tinha a língua presa, e que quem falava por Moisés era Arão. Tá bom? Arão é que era o rapaz que sabia falar, mas Deus escolheu o gago, Deus escolheu língua presa, Deus escolheu o rapaz que não tinha palavra dura, que não sabia se comunicar direito ou tinha alguma deficiência na língua. Nós não sabemos se Moisés era gago, se Moisés era fanho, nós não sabemos se Moisés ele tinha a língua presa, o que sabemos é que ele tinha alguma deficiência na voz, que fazia com que quem falasse as profecias fosse Arão e não ele. O texto está na tela para quem estiver duvidando. O que é que aconteceu? Miriam disse, eu sou profetisa, porque eu não posso falar aqui também no povo? Arão disse, eu também sou profeta do Senhor, porque eu não posso falar? Pegaram lepra, quase morre. Sabe por quê? Deus separou Moisés para ser o líder. Nós não podemos ser rebeldes contra a nossa liderança. Todas as vezes na escritura que alguém foi de contra as pessoas que Deus colocou para tomar conta, só coisa ruim aconteceu. E Deus defende os seus, cuidado. Deus defende os seus, cuidado. E agora a gente vai ler um texto de outra pessoa que era rei, Saul. Ele era rei. Saul, ele era a pessoa que Deus escolheu para estar entre o povo dele, liderando o povo dele. Saul era rei e liderava o povo. Só que por Saul ser um tipo de líder, ele achou que ele era líder espiritual também. Trocou as bolas. Saul olhou e disse, Samuel está demorando, eu vou oferecer o sacrifício. Mas a escritura diz que rei é rei e profeta é profeta. Assim como você é líder de jovem, você é líder de jovem. Pastor é pastor. Obreiro é obreiro. Pastor é pastor. Não troque as bolas. Olha o que diz a escritura aqui, ó, 1 Samuel 15, 23. Saul foi oferecer oferta. Ou o que é que Saul foi fazer? Ele foi se meter onde ele não era chamado. O que é que Saul foi fazer? Ele foi se colocar no lugar do profeta, passar na frente do profeta. Olha o que aconteceu aqui, ó. Pois a rebeldia, isso é o Senhor falando com Saul. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei. Por que isso aconteceu com Saul? Porque ele foi oferecer um cordeiro a Deus. Ele não era sacerdote nem profeta. Samuel era. Respeite a unção de Deus na vida das pessoas que ele colocou para tomar conta de sua obra. Cuidado. Cuidado com você trocar as bolas. Cuidado com você assumir postura que não era para você ter assumido. Alinhe com o que o seu pastor alinhou na igreja. O que o seu pastor falou, ele falou porque ele orou ao Senhor. A única vez que a gente tem liberdade de contrariar nossa liderança, que ou seja, os pastores e presbíteros da casa do Senhor, a única vez que a gente pode dizer não na cara de qualquer pastor é se ele estiver fora da escritura. Se ele não estiver desobedecendo a escritura, nem eu nem você pode dizer não ao pastor. Nem eu nem você pode desobedecê-lo. Hebreus capítulo 13, versículo 17 para finalizar. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se às autoridades deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja com uma alegria e não como um peso. Pois isso não seria proveitoso para vocês. A escritura é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus.
Não obedecer à Escritura é desobedecer Jesus imediatamente. O que é que você que está me assistindo vai fazer? Alô, você que brigou com seu pastor. Alô, você que está brigado com sua pastora, com sua missionária. Alô, você, vaso, que tem se levantado dentro da casa do Senhor para contrariar o que Deus deu de direção para a liderança. O Senhor vai lhe pegar. Vai, pede perdão o mais rápido que você puder. Peça perdão e se converta. Amém? Peça perdão e se converta. O convite de Jesus é para que você venha até Ele e seja liberto. Seja liberta. Em nome de Jesus. Mas o convite do Senhor para ser liberto vem junto com uma obrigação de você receber a correção do Senhor. Que muitas vezes vem pela boca do nosso pastor. Esteja pronto para isso, irmãos. Eu também sou corrigido por Deus e pela minha liderança. Eu também sou corrigido. Muito obrigado a você que me assistiu até aqui. Eu espero que o Espírito Santo ministre no seu coração. Se você não gosta de ser corrigido, infelizmente seu lugar não é dentro da igreja. Seu lugar é no lago de fogo, tá bom? É por isso que muita gente não suporta sair da igreja, porque quer vir até Jesus e quer continuar com tudo, minha filha e meu filho, né? Porque não tem trans, né? Então é homem e mulher, então é minha filha e meu filho, né? Você que não quer ser corrigido, não vá para uma igreja. Porque a igreja, se você chegar lá, homem, parecendo mulher, vai dizer que você precisa deixar aquilo. Se tu chegar lá roubando, furtando, vai dizer que você tem que parar com aquilo. Se tu chegar lá fumando maconha, vai dizer que tu tem que parar com aquilo. Se tu chegar lá se vestindo parecendo uma prostituta, vai ter que largar isso aí. Então igreja é lugar de pessoas que sabem que é pecador, que sabem que é imperfeito e tá indo lá receber do Senhor um mandamento que vai tornar a gente mesmo pessoas melhores. Quem tá indo tem que entender que o nosso Deus é santo e que Ele exige santidade de nós. Não uma santidade humana, não, mas a santidade que a Escritura ordena. Tá bom? Vamos respeitar as coisas de Deus. Tamo junto, até a próxima, se Deus quiser. Obedecer, obedecer. Tenho que aprender a ouvir. Tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo que eu não quero. Mesmo sendo que eu não quero, e ainda assim abrir meus lábios. E ainda assim abrir meus lábios para adorar, para adorar, para adorar, para adorar, para adorar. Tenho que aprender a ouvir. Tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo que eu não quero. E ainda assim abrir meus lábios para adorar, para adorar, para adorar, para adorar, para adorar, para adorar, para adorar. Se eu quiser adorar.